Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre 5 horas da tarde. Com a gente sempre também a Laura Couto, lá na Central de Apurações, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e também boa tarde para você que está nos escutando pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. É isso, boa tarde a todas e todos. Se você ainda não é membro, vire membro do ICL, dê o like na nossa transmissão, se inscreva no canal, são coisas diferentes, você sabe, né? Se inscrever no canal é muito simples. Você se inscreve e recebe as notificações para acompanhar sempre os programas aqui do ICL. Boa tarde. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente segue na ofensiva contra aquele que é classificado como imperador do mundo. Lula fez a crítica direta a Donald Trump lá no coração do império. Uma entrevista para a CNN. Lula fez a crítica numa entrevista para a CNN, já vamos para essa pauta aqui, já. Lula fez a crítica na CNN, né, obrigando a Casa Branca a uma resposta. Foi rápido, hein? Significa que o presidente Lula é hoje uma das principais lideranças do mundo. A Casa Branca achou que precisava responder. Já nós vamos trazer detalhes sobre isso, é o nosso principal destaque nesta quinta-feira. Agora sim, vamos para as notícias aqui do Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, na madrugada já de quarta para quinta, uma pauta-bomba. Uma pauta-bomba que pode representar gastos extras de 30 bilhões de reais aos cofres públicos. Está na manchete aqui no nosso telão, manchete do site iclnoticias.com.br. A proposta, que é uma vingança do Centrão, na verdade. O Centrão está querendo se vingar do Lula. A proposta consiste num crédito bilionário para o agronegócio com verbas de petróleo, com verbas do pré-sal. A votação aconteceu depois que Lula resolveu vetar, o aumento no número de deputados. O Centrão queria aumentar para 531, aliás, aprovou. Lula vetou. Então, esta pauta-bomba vem como um contra-ataque a esse veto do Lula. E também depois da decisão de Alexandre de Moraes, cancelando o decreto legislativo e mantendo a proposta de IOF que veio do governo Lula. Laura Couto tem mais detalhes sobre esta votação, essa pauta-bomba. Rodrigo, a proposta inicialmente era voltada apenas para o pequeno agricultor rural, mas foi reformada para agradar o setor do agro, autorizando o uso de até 30 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para refinanciar dívidas gerais do agronegócio. A votação terminou com 346 votos a favor e 93 contra, ou seja, foi de lavada. No final, os produtores rurais do Rio Grande do Sul comemoraram o resultado favorável com parlamentares dentro do plenário. A proposta agora segue para o Senado da Casa. De acordo com deputados da base governista, Rodrigo, a votação foi uma manobra de retaliação do governo. Manobra de retaliação no momento em que o Centrão está em enormes dificuldades. Presta atenção na notícia que eu vou trazer agora. A Polícia Federal fez uma operação hoje que pode ter atingido o coração do Centrão na Câmara dos Deputados. A investigação foi pedida pelo ministro Flávio Dino e tem como um dos alvos a Codevasp, a famosa Codevasp, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Famosa porque é um lugar, infelizmente, utilizado como moeda de troca para acertos fisiológicos. Flávio Dino pediu investigação. A autarquia Codevasp foi turbinada com orçamento secreto durante o governo de Jair Bolsonaro. Muita emenda de orçamento secreto. Está a fachada aí da Codevasp. A operação Overclean prendeu hoje o pai do ex-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. Aí você fala, mas são figuras menores, por que está atingindo o coração? Por que atinge o coração do Centrão? É que um levantamento feito pelo jornalista Rubens Valente em setembro de 2021 mostra que Moreira, que foi preso hoje, emplacou ao menos 6 parentes de políticos do Centrão na companhia. Aliás, quem foi preso foi o pai dele, Quem foi preso foi o pai dele. E ele contratava gente indicada pelo Centrão para empregar ali.
Entre os empregados na Codevasf por esse presidente que foi afastado e cujo pai foi preso, estão a irmã de Ciro Nogueira, presidente do PP, lá do Piauí, aquele que disse que ia botar o Lula de joelhos, cheio de emprego aí no governo, cheio de falcatrua e falando em botar o Lula de joelhos, né? Porque é um aliado da Faria Lima e queria o Tarcísio como presidente. Então a irmã do Ciro Nogueira estava empregada ali e a esposa do atual presidente da Câmara, Hugo Mota. É gravíssimo, atinge ou pode atingir o coração do Centrão, que está em modo vingança contra Lula e, de certa maneira, enfraquecido diante do contra-ataque vitorioso de Lula. Ontem também, mais um episódio vergonhoso na Câmara, vergonhoso para a nossa história. Na noite de quarta-feira para quinta, né, já na madrugada de hoje, na verdade, a Câmara dos Deputados aprovou, por 266 votos a 116, vitória esmagadora, o projeto que fragiliza as regras para o licenciamento ambiental. É por isso que a manchete do ICL, que está aqui na tela, no nosso site, Congresso devastador, devastação promovida pelo Centrão. A proposta, o projeto de lei aprovado ficou conhecido como PL da devastação e a Laura traz mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, essa medida, conhecida como PL da devastação, permite que determinados empreendimentos recebam uma autorização simplificada, dispensando análises técnicas detalhadas de órgãos como o IBAMA. Essa licença especial vai ser concedida para construções consideradas estratégicas pelo governo federal. Para ambientalistas, o projeto de lei é o enfraquecimento da legislação que protege os recursos naturais e a biodiversidade brasileira. Agora o projeto vai seguir para a sanção do presidente Lula, que tem o poder de veto de alguns trechos do texto. A esquerda conta com essa possibilidade, Rodrigo. Num vídeo, né, divulgado durante a madrugada ainda, o líder do PT, o Lindbergh Farias, acompanhado de várias figuras ali da esquerda, pediu explicitamente que Lula vete esse projeto. Não sei se a gente tem o vídeo aqui para mostrar, ou vamos adiante. Não temos. Vamos adiante, mas foi de madrugada ainda, eu assisti esse vídeo ali, o Lindbergh falando: Lula, vete, promova esse veto, porque precisamos mostrar que o governo não aprova esse PL da devastação. Veta, presidente Lula, veta, presidente Lula. Bom, a gente sabe que o Lula, nos últimos tempos, mostrou que não tem medo de vetar, quando a situação permite, né? O presidente vetou ontem o projeto de lei que previa aumento no número de deputados na Câmara, de 513 para 531. E tudo isso que vem acontecendo de ontem para hoje já é resultado de contra-ataque do Centrão, de vingança por causa do veto do Lula. Ele vetou o aumento do número de deputados. E como já era imaginado, a repercussão no Congresso não foi muito positiva. Além das pautas bomba, aliados de Hugo Mota afirmaram, é a manchete que estava aqui no telão, afirmaram que depois desse veto, a vida do governo no Congresso vai ficar muito difícil. Era a manchete aqui, bastidor, né? O G1 trouxe essa manchete, olha aí, ó. Vida do governo no Congresso vai ficar difícil após o veto presidencial, dizem aliados de Mota, foi manchete do site G1, e a Laura Couto tem mais detalhes também sobre esse bastidor. Rodrigo, o veto do Lula foi um recado claro ao Hugo Mota, principalmente depois da Câmara patrocinar essa derrubada do IOF e não ter dado certo. Agora, a análise de que, em retaliação, as propostas econômicas do ministro Fernando Haddad, como o fim da isenção de imposto da renda de letras de crédito agrícola e as letras de crédito imobiliário, não vão ser aprovadas pela Câmara. Além disso, a insatisfação do Congresso com o veto do Lula já teve resultados práticos, como a gente viu na madrugada de hoje, como a gente citou agora, né? E mesmo assim, o Planalto avalia que o Mota vai ter dificuldade para derrubar esse veto do Lula sobre o aumento dos deputados, Rodrigo. Porque é isso, né? Para você que está assim, como é que é? Veta? O Congresso pode derrubar o veto. Então, o Congresso aprovou aumento de deputados. Isso é normal, a Constituição prevê isso, que é o equilíbrio dos poderes. Aí o presidente, em vez de sancionar e transformar em lei, ele vetou. Não vai aumentar o número de deputados. O Congresso pode tentar derrubar o veto, precisa de um quórum qualificado. E precisa ver se os deputados vão querer dar as caras
numa pauta tão impopular nesse momento em que colou nas redes e nas ruas a ideia de Congresso inimigo do povo, Congresso a favor da gastança, né? Congresso dominado pelo Centrão. Né? Não vai ser tão fácil para o Hugo Motta derrubar esse veto do Lula. É mais provável que ele promova pequenas ou grandes vinganças, como essa pauta-bomba que foi aprovada de ontem para hoje, se bem que o Hugo Motta provavelmente vai ter que cuidar da sua defesa, porque vão avançando as investigações das emendas parlamentares e de falcatruas organizadas por essa turma aí do Centrão. O presidente Lula está na ofensiva, Na manhã desta quinta-feira, Lula concedeu uma entrevista ao canal de televisão CNN Internacional. Não foi para CNN Brasil aqui não, tá? Foi lá, para Krishni Amanpour, que é uma das principais entrevistadoras do canal da CNN norte-americana. Né? O presidente falou principalmente sobre a relação do país com os Estados Unidos após as ameaças de tarifas. A gente separou aqui alguns trechos importantes, não podemos rodar a entrevista porque tem direitos, né? Pertence à CNN Internacional. E o que eu posso dizer é que está em destaque como a segunda principal manchete agora no site da CNN Internacional. Lula falou que Trump, e aí a gente pode botar aqui na tela, falou que Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Está aqui na tela, ó. Lula diz que Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. É destaque agora, é uma manchete que é destaque nos Estados Unidos. Nós trouxemos aqui as críticas que o Lula fez durante a entrevista, aqui no telão. Vamos lá, um trecho da fala de Lula. Agora, Trump demonstrou que não está interessado em negociar, porque ele acha que pode fazer tudo o que quer com as tarifas. Ninguém quer se separar dos Estados Unidos, né, no sentido de brigar com os Estados Unidos. Ninguém quer ser, assim, livre, quer se ver livre dos Estados Unidos. O que nós queremos é não ser refém dos Estados Unidos. Queremos liberdade para o comércio, disse o presidente Lula nesta entrevista, repito, uma entrevista lá, para o coração do império, para ser assistida e repercutir lá nos Estados Unidos. A Laura Couto tem mais detalhes sobre essa entrevista que foi ao ar agora há pouquinho, né, Laura? Por volta de 2 horas da tarde aqui no horário brasileiro. Isso mesmo, Rodrigo. Nessa entrevista, o presidente Lula também comentou que se Trump fosse brasileiro, ele estaria sendo julgado pelo nosso judiciário. Provavelmente ele está se referindo aí ao episódio da invasão ao Capitólio que foi incitado pelo Trump. O presidente Lula também não deixou de defender o STF, que também está sofrendo diversos ataques dos Estados Unidos. Ele disse que o judiciário no Brasil é independente e que o presidente da República não tem qualquer influência sobre a justiça e sobre as decisões da justiça do Brasil. Você repara que enquanto a Laura trazia aí os resumos, do lado estava já as manchetes em português, porque a CNN Brasil também está repercutindo essa entrevista. Mas o que eu acho mais relevante é que, primeiro, é destaque lá no site da CNN Internacional, foi ao ar na CNN Internacional, e, olha só, presta atenção, a fala de Lula obrigou a Casa Branca a responder. A atualização de agora há pouquinho é de que o governo dos Estados Unidos decidiu responder às críticas de Lula. Olha só, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump não está tentando ser o imperador do mundo. A gente cortou aqui um trechinho da fala da porta-voz durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca. Vamos assistir o trecho. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. Para você que estava só ouvindo e não conseguiu entender, porque o inglês às vezes vem meio rápido, né? Tinha legenda, claro, a nossa equipe colocou legenda, mas eu vou resumir o que ela falou aqui. O presidente Trump, disse a porta-voz da Casa Branca, certamente não está tentando ser imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos e também é o líder do mundo livre. Eles usam essa expressão que me dá até um certo enjoo. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente. Ela se refere ao Donald Trump. Então ela diz assim, ele não quer ser o imperador do mundo, mas no fundo ele é. O resumo da fala da porta-voz da Casa Branca, para mim mais relevante do que ela tenha falado, né, mais relevante do que o conteúdo da fala dela, é o fato de ter respondido. Que podia dizer, não, isso aí, o presidente do Brasil falou, tudo bem, toca adiante.
quis responder. Então, é um jogo realmente importante. Lula é hoje uma peça fundamental na resistência a esse avanço da extrema-direita e do imperialismo. Lula faz muito bem de chamar de imperador. As pessoas falavam de imperialismo, né? Era um termo assim da esquerda, as pessoas às vezes não entendiam. Então tá aí, ó, imperador. Ele quer ser o imperador do imperialismo, o chefe do imperialismo, né? Lula também discursou hoje no Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em Goiânia. Então ele dá entrevista para a CNN, vai para Goiânia, conversa com os estudantes e voltou a zombar de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos tentando provocar caos no Brasil. Vamos acompanhar o discurso de Lula no Congresso da UNE. Vamos lá. A carta não fala em negociação. A carta é o seguinte, ou dá ou desce. É essa a lógica da carta. Ou libera o Bolsonaro, porque o filho dele está aqui me enchendo o saco. Liberta meu pai, liberta meu pai, liberta meu pai. Sabe? Ele, na verdade, ele agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século XX e do século XXI da história desse país. O Lula disse que a família Bolsonaro, né, pai e filho, Jair e Eduardo, tem que ser tratados como os traidores do Brasil. E é o que eles são, né? Estão aí insuflando o Trump a atacar o Brasil. Tem poucas lideranças no mundo que no mesmo dia dão uma entrevista para a CNN Internacional, obrigando a Casa Branca a responder. E na sequência, estão lá de forma absolutamente popular, fazendo o diálogo que todo mundo entende e ainda tirando um sarro, né, do filhote de Jair Bolsonaro, que está atacando o Brasil. E mais do que isso, Lula fez mais no Congresso da UNE, né? Lá no Congresso, em meio a esse embate com o Trump, Lula mandou um recado claro às Big Techs. Foi agora há pouquinho, gente, a atualização aqui no ICL urgente. Em meio a esse embate, Lula disse que, abre aspas, vai julgar e cobrar impostos às empresas norte-americanas digitais, reafirmando seu compromisso com a soberania nacional e o judiciário brasileiro. O recado está dado. Então, fala com a CNN, tira um sarro do Eduardo Bolsonaro, é aplaudido pelos estudantes e ainda faz o debate do grande jogo do capitalismo internacional hoje, que é Big Tech querendo intervir no Brasil, usando o Bolsonaro como desculpa. Lula está na ofensiva nesse tema e no embate com o Trump. E uma outra notícia desta quinta-feira, um dia agitado, o presidente Lula trabalhando e está na ofensiva de comunicação total. Gravou um pronunciamento à nação. Muita gente cobrava isso, né? Ele não vai convocar uma rede de rádio e TV? As coisas têm o seu tempo, mas está decidido. Está aqui, ó. Brasil soberano, pronunciamento à nação. Hoje, 20 horas e 25 minutos, a conta do Lula, conta oficial do Lula, já anuncia. Esse pronunciamento já está gravado. Ele vai falar sobre o tarifaço do Trump e sobre a reação brasileira para defender a nossa produção e os nossos empregos. É ofensiva total. E, pelo visto, está dando certo. O Lula finalmente resolveu sair para o embate e, nessas horas, ele cresce bastante. O Centrão, 2, 3 semanas atrás, achou que estava decretando o fim do governo Lula 1 ano e meio antes, com aquela votação, com aquela derrota no caso do IOF. Em vez disso, veio contra-ataque nas redes sociais, contra-ataque nas ruas, Lula mostrando indignação, Congresso inimigo do povo, tem que taxar os ricos. Houve uma virada de pauta nas redes, depois veio o Trump atacando o Brasil e o Lula virando o jogo, fazendo esse embate com o Trump na defesa da soberania nacional. Uma nova pesquisa divulgada pela empresa Quest mostra que o presidente Lula aparece na frente de todos os adversários nos cenários testados no primeiro turno, no segundo turno, na espontânea também. Vamos começar por aí. Vamos trazer aqui para a tela os vários gráficos da Quest para rapidamente analisar com você. Intenção de voto para presidente espontânea. Na espontânea, o Bolsonaro ainda aparece, porque o bolsonarista quer ver o Jair, quer votar no Jair Bolsonaro, mas o Lula está na frente. E o Lula, que estava quase que empatado com o Bolsonaro nas espontâneas anteriores,
Agora abriu. O Lula, na espontânea agora de julho, tem 15%. O Bolsonaro, 11%. Né? Aí é o caso em que o entrevistador lá da pesquisa não mostra um quadrinho com o nome dos candidatos. Pede para a pessoa citar espontaneamente. Aí Lula na frente do Bolsonaro, por uma diferença que não é grande. Mas vamos ver os cenários de primeiro turno. Vamos para os próximos gráficos aqui. Intenção de voto para presidente, vários cenários de primeiro turno. Então você tem esse cenário 1, eu não vou nem levar em conta. Lula e Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro não será candidato. Tá inelegível. Vamos direto para o cenário 2. Não, desculpa, é ali mesmo, gente. Naquela tela tem vários cenários ali. Né? Isso. Cenário 2, que é esse aqui, ó. Lula, 30%. Se a Michele Bolsonaro for adversária, 19%. Ciro Gomes, 10%. Ratinho, 7%. E os outros candidatos de direita aqui para baixo. Vantagem clara de Lula. Outra questão é o Ciro Gomes aqui pelo PDT, né? O PDT dificilmente vai lançar o Ciro. O PDT deve fechar acordo com o Lula. Mas está aqui. Cenário 3. Se o adversário for o Tarcísio, Lula tem vantagem maior, 32-15. Se o adversário for o Tarcísio num primeiro turno, depois vem Ciro, Ronaldo Caiado e outros. Cenário 4. Se o adversário for o Eduardo Bolsonaro, aí está muito parecido com o Tarcísio. 31 Lula, 15 Eduardo Bolsonaro, depois vem Ciro, Ratinho Júnior, Caiado e outros e outros. Então, vantagem para o Lula em todos os cenários contra os adversários bolsonaristas. A Michele, segundo a Quest, se sairia melhor do que o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio, se ela for a escolhida pelo Bolsonaro. E segundo turno, vamos dar uma olhada como é que estão os cenários de segundo turno? Vamos lá, a linha vermelha é o Lula. Perceba que em maio, no auge da crise aí do governo Lula, quando o Centrão achou que ia acabar com o governo, houve um empate entre Lula e Tarcísio, num eventual segundo turno. 41-40, agora abriu. O Lula, 41, Tarcísio, 37. No limite ainda tem empate técnico, mas com vantagem numérica para Lula, é mais provável que Lula esteja na frente do Tarcísio. É o único nome que ainda chega perto de um empate técnico com o Lula numa eventual eleição de segundo turno. Vamos ver outros adversários. Se em vez do Tarcísio for um outro bolsonarista aqui, vamos para a próxima tela, por favor. Michele Bolsonaro, mesma coisa. O Lula abriu. Tem mais vantagem em relação a Michele do que tinha 2 meses atrás. Em maio, era 43 para o Lula, 39 para a Michele. Agora, 43 para o Lula, 36 para a Michele, 7 pontos de diferença. Seria a vitória do Lula contra Michele Bolsonaro. Mais uma tela aqui, se for um outro adversário, Eduardo Bolsonaro, vamos ver o que dá a pesquisa Quest. Lula, 43, Eduardo Bolsonaro, 33. O que é a conclusão da gente? Eduardo e Michele, quando vão para o segundo turno, tem um eleitor assim do meio do caminho que não topa votar neles. O Tarcísio consegue avançar um pouco mais, consegue um voto de um eleitor que é moderado, que é de centro-direita. Então Lula ganharia do Eduardo. E eu separei por último aqui um cenário de um candidato menos provável, adversário do Lula, mas que não é bolsonarista, é de direita, mas não é bolsonarista. É a última tela aqui, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Lula 41, Eduardo Leite 36. Repara que o Eduardo Leite vai até melhor do que os bolsonaristas no enfrentamento contra o Lula no eventual segundo turno. Então esses são os números que eu queria trazer aqui para vocês, mostrando o Lula como favorito de novo, segundo a pesquisa Genial Quest. O Bolsonaro segue desesperado, deu uma coletiva hoje no Senado Federal em Brasília, afirmou que é inocente e que a possibilidade de ser preso nem passa pela cabeça. Bolsonaro ainda disse que estaria disposto a negociar diretamente com o Donald Trump. Ele está alucinado, né? Achando que vai negociar pelo Brasil. Ele é o candidato derrotado, é réu e é um pré-presidiário. Como é que ele vai negociar alguma coisa? Mas ele disse que ele poderia negociar para evitar o aumento das tarifas. A gente tem uma fala do Bolsonaro aqui para rodar isso? Vamos ouvir um trecho da fala do Bolsonaro, vamos lá. Se o Lula sinalizar para mim, me der o passaporte, né? Eu sei que não é ele que vai dar o passaporte. Eu negocio com o Trump. Ele fez isso para o pessoal ir conversar. Quem não vai conversar, vai pagar um preço alto. O Trump quer anistia. Eu não sei o que ele quer, pergunte para ele, pô. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito. Porque se continuar esse 50%, não é
Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando. Se aprovar a anistia, eu estou inconstitucional aqui. Tá alucinado. Mas lá, a Laura tem mais informações sobre essa fala de hoje do Bolsonaro. Laura. Rodrigo, o Bolsonaro também reforçou o apoio à permanência do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Ele está lá desde o começo do ano. O Bolsonaro disse que se o Dudu voltar para o Brasil, ele vai ser preso. Eu trouxe aqui um trecho do que ele disse. Ele disse o seguinte, abre aspas, se Eduardo vier para cá, ele está preso, ou não está. Pelo que eu sei, ele não vem para cá, vai ser preso no aeroporto. O Bolsonaro ainda disse que o Eduardo tem feito mais do que a diplomacia oficial brasileira lá nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, está lá o meu filho, que tem as portas abertas na Casa Branca e no Capitólio. Ele está fazendo mais que a embaixadora, que está de férias, e mais que o ministro das Relações Exteriores, que até agora não conversou com o Marco Rubio. Que política externa é essa? Eduardo está lá lutando para estabelecer a nossa liberdade. Nós não temos mais liberdade no Brasil. Fecha aspas do Bolsonaro. Não tem liberdade, ele está dando entrevista no Senado Federal, está com o filho fazendo golpismo contra o Brasil, impressionante. Olha, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que vai oficiar Tarcísio de Freitas depois do nome do governador ter sido mencionado em depoimento esta semana no inquérito do golpe de Estado. O advogado Jeffrey Chiquini, do Felipe Martins, questionou o fato de o Mauro Cid ter falado de participação de Tarcísio numa reunião realizada. Tarcísio, esse aqui o advogado, ele falou, o Tarcísio participou daquelas reuniões lá no Palácio para tratar da minuta golpista. O Alexandre de Moraes falou, então vamos ouvir o Tarcísio também. Não é um bom momento para o Tarcísio de Freitas, não é um bom momento para ele, sem dúvida nenhuma. Eu queria trazer aqui rapidinho também uma notícia desta quinta-feira. A gente está falando das movimentações na direita, o Tarcísio desgastado, e na centro-esquerda, a ideia de que a Simone Tebet surgiu hoje. Pode ser candidata a senadora na chapa do PT por São Paulo, junto com Haddad. Haddad, Alckmin, talvez, cogitado para sair a governador contra o Tarcísio. Será? Acho que o Alckmin vai permanecer como vice do Lula na chapa para a reeleição. Mas a Simone Tebet, a notícia de hoje, da Mônica Bergamo, da colunista da Folha de São Paulo, que ela poderia ser candidata para compor a chapa ao Senado por São Paulo. Com Haddad, talvez com Alckmin, com Márcio França. Lula tentando articular chapas fortes para que o bolsonarismo não eleja tantos senadores e não ameace o Supremo Tribunal Federal, porque esse é o objetivo do Bolsonaro, eleger senadores para depois fazer baderna e tentar fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, um recado importante aqui, o ICL vem revolucionando a educação e o jornalismo. No próximo domingo, dia 27 de julho, às 8 da noite, você já sabe, ICL Eterno. O que é o ICL Eterno? É um conjunto de novidades que o Edu vai anunciar. Entretenimento, série, filme, jornalismo internacionalizado e educação, novidades no Brasil e novidades para fora do Brasil. Mas o que é isso? Calma, dia 27 você vai ficar sabendo. iclurgente.com.br, digita iclurgente.com.br, preenche com o seu e-mail, aí a equipe do ICL vai te avisar lá no dia 27. É hoje, hein? É hoje o ICL Eterno com Edu Moreira, com essa novidade, um grande salto. Essa novidade vai permitir mais um salto, fortalecendo inclusive aqui o nosso jornalismo. Se inscreva em iclurgente.com.br para participar do ICL Eterno. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Vem aí o N2 com a Gabi Varela e o Chico Sá. Daqui a pouco eu tô por lá. O ICL Urgente fica por aqui. 5 anos atrás, o Brasil conheceu o projeto mais revolucionário de educação, uma utopia, uma possibilidade de todos no Brasil poderem estudar com os melhores professores e professoras do mundo. Chegou a hora de voar mais alto. Dia 27 de julho, o chão vai tremer. Um novo capítulo da história do ICL, o mais ousado e revolucionário, vai ser anunciado. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo
e no entretenimento. Se você é aluno ou aluna do ICL, do Investidor Mestre, do Empreendedor Mestre, da nossa pós-graduação ou do PEX, isso não é um convite, é uma convocação. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Novidades revolucionárias que nunca foram anunciadas em lugar nenhum do mundo. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro, Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore, Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela, Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo, O conjunto probatório é muito forte. apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.